continuação da reflexão, 7 coisas que o Espírito Santo de Deus quer fazer. A gente já falou que a primeira coisa qual é? A primeira coisa que ele quer fazer é falar, a segunda é batizar, e a terceira coisa que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer, ele quer interceder. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim, ó: e da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Aí, para a gente poder, mais uma vez, montar esse ponto, a terceira parte dessa reflexão, dividida em 7 partes, a gente vai ter que dividir ela em 3 subpontos. Ou seja, nós vamos falar a respeito de 3 razões do porquê da gente necessitar, da gente carecer, da gente precisar da intercessão do Espírito Santo. Primeira razão de nós precisarmos da intercessão do Espírito Santo, sabe qual é? É porque a gente não sabe orar direito. E onde é que está isso? Lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do versículo 9 até o 11, que diz assim, ó: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Ou seja, existe outro trecho na carta de Paulo aos Romanos que nos diz que nós não sabemos orar, né? Ou seja, muitas vezes nós somos tomados por algum tipo de atitude voltada para a questão da emoção, por aquilo que a gente vê. E muitas vezes a gente é tomado por sentimentos assim, às vezes a gente começa a orar e pedir ao Senhor coisas que muitas vezes não são convenientes. Às vezes, do nosso ponto de vista, a gente acha que é legal. Todos nós seres humanos, estamos sujeitos a esse tipo de coisa, né? A passar por momentos assim. A gente olha para algo, né? E a gente acha que aquilo às vezes é conveniente, às vezes não é. E a gente começa a orar por aquilo. E a Bíblia diz que, embora a gente ache que aquilo é legal, que é interessante, a Bíblia dá a entender que o Espírito Santo, na realidade, ele é que sabe qual é a nossa necessidade. Jeremias capítulo 17, o versículo 9. Jeremias 17, versículo 9 vai dizer, sabe o quê? Que o nosso coração, ele é enganoso. Então, a primeira razão do porquê de nós carecermos, precisarmos e necessitarmos da intercessão do Espírito Santo de Deus é porque nós não sabemos orar direito. Ou seja, às vezes você ora pedindo uma coisa e o Espírito Santo de Deus, lá no caminho até chegar no Senhor, ele conserta a nossa oração. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. A segunda razão do porquê de nós carecermos da intercessão do Espírito Santo de Deus, sabe qual é? É por causa da nossa condição de réus, uma eterna condição de réus. Como é que é essa questão? Não vou usar a expressão eterna não, mas a nossa contínua condição de réu. É interessante que a Bíblia diz que todos nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, mas ainda assim nós continuamos na condição de réu. Por quê? Porque a gente continua como pecador. E como pecador que nós somos, nós carecemos de do quê? De alguém que interceda por nós, como um tipo de advogado que esteja intercedendo por mim e por você. É interessante que a Bíblia vai dar a entender que nós aqui, nessa situação em que nós estamos inseridos, é como se nós estivéssemos envolvidos em um tipo de sessão judicial, onde vai ter um juiz, que no caso é Deus, um promotor de acusação, que no caso é o diabo. Você vai estar vendo isso onde? Lá no livro de Jó, que o diabo ia sempre acusar Jó diante de Deus. E um advogado, que no caso é o Espírito Santo de Deus, ou então a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, interessante isso aqui, ó, a maneira com que o apóstolo Paulo ele vai descrever a própria pessoa dele. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha a maneira com que Paulo ele vai descrever a si mesmo, dando a entender que ele tinha essa consciência de que, embora ele fosse uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus Cristo, ainda assim ele continuava na situação de pecador. Ou seja, ele carecia de alguém que estivesse intercedendo por ele, como um advogado. Olha aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Isso é uma verdade que muitas vezes nos choca. Irmão, mas nós somos salvos, somos justificados. Mas ainda assim, nós permanecemos na condição de quê? De pecadores. Ou seja, a gente carece de alguém que esteja intercedendo pela gente, de um tipo de advogado que esteja advogando a nossa causa no que é concernente às nossas necessidades espirituais. A terceira razão do porquê de nós carecemos de alguém que esteja intercedendo por nós. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, olha a maneira com que Jesus ele vai descrever, uma das maneiras com que Jesus ele vai descrever a pessoa do Espírito Santo. Olha, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o
Espírito Santo também, ele preenche esse pré-requisito do quê? De um tipo de consolador. Ele vai preencher esse perfil de alguém que nos consola. Mas por que nós precisamos de um consolador? Por quê? Porque vai ter um momento na nossa vida que nós vamos estar cansados, abatidos, tomados por algum tipo de depressão, ocasionado pelas lutas do dia a dia, das dificuldades. Um exemplo bíblico de alguém que estava tomado por esse sentimento de depressão, a gente vai achar aonde? Lá em 1 Reis, capítulo 19, primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo 4. A Bíblia nos diz que Elias foi tomado por um sentimento de depressão. E ele, por um momento, ele deu uma pausa naquilo que ele estava fazendo, no seu encargo profético, porque ele estava passando por um tipo de perseguição. Né? Ou seja, até um homem de Deus lá no Velho Testamento como Elias, teve seus momentos de fadiga. Então é por isso que nós carecemos de alguém que interceda por mim e por você. E também na condição de um consolador. Por quê? Porque vai ter momento que a gente vai se sentir cansado, abatido. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Deus, ele conhecendo a nossa estrutura, ele providenciou esse ajudador. Vai ter alguém que vai comparar o Espírito Santo de Deus àquele Simão Cirineu, que no momento que Jesus estava carregando a cruz, ele não suportou mais o peso, ele soltou. Simão Cirineu auxiliou ali naquele momento. O Espírito Santo de Deus ele vai preencher esse pré-requisito de alguém que vai estar na situação do Cirineu. Vai ter um momento na nossa vida que a cruz vai estar pesada. As dificuldades vão ocasionar na gente uma fadiga espiritual muito grande. Mas a Bíblia vai dar a entender o quê? Que o Espírito Santo de Deus ele vai estar como um consolador, como aquele que vai estar nos ajudando. Naquele momento que a fadiga, a dificuldade chegar até as nossas vidas. Então, 3 razões do porquê de nós carecemos da intercessão do Espírito Santo. Por que a primeira? Por quê? Porque nós não sabemos orar. A segunda é porque nós continuamos na condição de réu. É uma condição contínua. Enquanto nós estivermos aqui nessa situação, neste plano, a gente vai estar na condição de alguém que está na situação de réu. E como réu, nós carecemos do quê? De alguém que esteja advogando a nossa causa espiritual. E a terceira razão qual é? É porque nós precisamos de um consolador. Porque às vezes a gente se afadiga, a gente se abate. E o Espírito Santo de Deus ele está aí, né, para nos dar essa força. Nos fortalecer no que é concernente às nossas dificuldades, às nossas fraquezas. A terceira parte da reflexão. 7 coisas que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer. A primeira, falar. A segunda, batizar. E a terceira, interceder. E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Amém.